Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez, nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual e tudo o que envolve essa temática de espiritualidade, de prece e de evangelho, não poderia ser de outra forma. Quero deixar aqui o meu registro de gratidão, um abraço a todos aqueles que se inscreveram no canal e que compartilharam esses vídeos que muito nos ajudam em nossa missão e nosso objetivo de espalhar esses conhecimentos a todos. Meu muito obrigado. O vídeo de hoje, então, irá apresentar um tema que acredito muito conhecido. Iremos falar sobre o culto do Evangelho no lar, não é? Acredito que muitos conheçam. Quem conhece esse singelo procedimento de prece e estudo do Evangelho sabe bem a importância que tem para todos nós. Quem não conhece ou apenas ouviu falar, agora terá a oportunidade de adentrar nesses conhecimentos tão importantes, tão relevantes para todos nós. Então, esta apresentação buscará apresentar vários aspectos em torno do Evangelho de Jesus e brevemente falaremos também sobre prece. Falaremos sobre o que ocorre no lar, não é? Durante o momento do Evangelho, no nosso entorno, do lar, não é? O que ocorre com a família e os benefícios atingidos pela prática desse singelo momento de religiosidade, de expressão da religiosidade conectado no Evangelho de Jesus. Tenho certeza que essa apresentação curta e simples será muito enriquecedora e trará grandes benefícios a todos aqueles que optarem, que quiserem seguir essas recomendações, essas orientações do Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar. Muito bem, antes de falar propriamente dito sobre o culto do Evangelho no lar, que também é uma prece, gostaria de falar brevemente sobre a prece. Os espíritos superiores nos esclarecem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Quando nós oramos profundamente sintonizados com os planos maiores, ou seja, aquela prece de coração singela, mesmo colocando palavras simples, palavras que provêm do coração dos nossos sentimentos mais nobres, nós irradiamos uma energia de muita luz, de muito brilho, ou seja, ela vai alcançar locais, digamos assim, altitudes, não é? Estaturas morais que atingem aos nossos benfeitores espirituais e alcançam a Deus. É desta forma, ou seja, sempre que nós fazemos uma prece de coração, ela alcança grandes distâncias. Se nós fazemos preces rápidas, pensando em problemas domésticos, problemas do trabalho, quase que uma prece mecânica, puramente mecânica, nós percebemos que ela não tem grande alcance. Então, por isso é importante, quando nos propomos a fazer uma prece, realmente que façamos de coração, sintonizado com os planos maiores. Muito bem, 3 coisas podemos propor pelo meio da prece. A primeira é louvar, pedir e agradecer. Só que normalmente o que mais nós fazemos quando iniciamos a prece é logo o petitório, não é assim? Mas não tem problema, ou seja, é importante que nós também façamos os pedidos, porque quando nós pedimos, nós nos colocamos verdadeiramente numa posição de mais simplicidade, de não termos elevação moral ainda, conforme os benfeitores espirituais, espíritos de escola, Jesus e, por cima de tudo, essa energia cósmica, Deus, nosso Pai maior. Então nós colocamos, quando pedimos, nessa posição mais singela, nessa posição mais modesta, porque esse neste momento da encarnação, da nossa existência, essa é a nossa posição. Muito bem, nunca poderemos enumerar
todos os benefícios da oração, da prece. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico, porque, como eu falei, nós irradiamos essa energia e essa energia envolve o nosso lar, os cômodos, as pessoas, todos são envolvidos como se fosse por uma grande esfera de luz. E ela nos protege muito e, como nós já vamos mais adiante relatar, todos os benefícios que nos traz. Muito bem, então vamos falar agora sobre o culto do Evangelho no lar. O que é, eu pergunto, a você que está me assistindo, no seu entendimento, o que você pensa ser o culto do Evangelho no lar? Quem conhece, não é? Quem já pratica sabe muito bem todos os benefícios, o que representa, a altíssima relevância que tem em nossas vidas, a prática do culto do Evangelho no lar. Mas quem não conhece, quem só ouviu falar, pode ter dúvidas. Eu vou trazer aqui um resumo escrito num folheto Evangelho no Lar da FEB, da Federação Espírita Brasileira. O texto começa assim: o culto ou estudo do Evangelho no Lar é um encontro semanal, que já começam algumas dicas, um encontro semanal previamente marcado, com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos, os princípios cristãos. À luz da doutrina dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos é a chave de entendimento do Evangelho. De muitas parábolas, muitos ensinamentos que têm grande dificuldade, muitas vezes, de interpretação, de entendimento, mas que a doutrina dos Espíritos nos traz a chave para poder acessar esses esclarecimentos. Sob a assistência dos benfeitores espirituais. Então, o que ocorre durante esse culto doméstico? Os benfeitores espirituais acorrem ao nosso lar, ou seja, quando nós oramos, nós atraímos, como nós chamamos, os anjos amigos, não é? Os benfeitores espirituais, os anjos amigos, anjos de luz, nós chamamos para o nosso lar. Quem que não quer ter companhia de anjos de luz dentro do lar? Com certeza todos. Auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto doméstico, olha só a importância. Amparando os espíritos mais necessitados, que muitas vezes estão dentro da residência conosco, espíritos atraídos pela saudade do ambiente doméstico, mas que muitas vezes, carregados de negatividade, vêm a nos prejudicar. E o culto do Evangelho no lar também atinge a esses irmãos. Muito bem, que se revelam sensíveis a essas vibrações, a esses ensinamentos, elucidações que o serviço religioso do Evangelho no lar propicia. Olha quanta coisa pode se falar, pode se extrair de entendimento de um singelo culto do Evangelho no lar. Para contribuir, vamos trazer uma mensagem do Espírito Emmanuel, no qual destaca de forma clara e inequívoca a importância do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. Ou seja, não foi criado pela doutrina dos Espíritos, não foi criado por Allan Kardec. O culto do Evangelho no lar, esse momento familiar de fazer preces e de fazer estudos dos princípios cristãos, ocorre desde anterior a Jesus, porque os princípios cristãos já estavam na humanidade antes da vinda de Jesus. É uma necessidade, em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Olha só que mensagem muito interessante, muito bonita de Emmanuel. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. O que são os pequeninos sacrifícios, como coloca Emmanuel? São os conflitos domésticos, os desentendimentos, os desacordos, a questão do ego individual de cada um querendo se sobressair sobre o outro, não é? E que geram tantos conflitos, dissabores. Muitas vezes a pessoa sai de dentro do lar devido a esses conflitos e pode-se passar anos
sem voltar a se conversar. Veja o quanto que é importante e quanto benefício traz quando nós verdadeiramente nos propomos a sermos mais brandos, mais pacíficos, mais tolerantes. E o estudo do Evangelho de Jesus nos ensina justamente estas virtudes e que vamos construindo em nós, aonde teremos mais paz dentro do lar, seremos mais felizes, haverá mais concórdia, mais união de todos. Olha que coisa fantástica, num singelo momento, uma vez por semana, não é? Num horário marcado, como nós já vamos comentar aqui. Veja o cuidado que Emmanuel trata desse simples culto doméstico. É uma grande verdade. Dando seguimento, vamos agora observar duas questões muito importantes na condução do Evangelho no lar. Primeira, seriedade. Seriedade, ou seja, agir com muito respeito, muita consideração na presença dos benfeitores espirituais, dos anjos amigos. Quando nós nos reunimos para esse estudo, essas preces, os benfeitores espirituais se achegam a nós no nosso lar, nos inspirando, nos intuindo, trabalhando dentro do nosso lar, produzindo bem-estar, maior segurança espiritual. Então nós precisamos agir com muita seriedade. É um momento sério, onde em poucos minutos, durante toda uma semana, nós nos dedicamos a esse serviço religioso. Então precisa de muita seriedade. Não significa que devemos ser a seriedade no sentido de estarmos, digamos, com uma aparência zangada. Nada disso. Muito bem-humorados, muito alegres, não é? A seriedade significa que nós verdadeiramente consideramos aquele momento importante em nossas vidas, com muito respeito a esses anjos amigos que se deslocam de diversos locais para estar conosco, nos auxiliando e trabalhando em nosso benefício. Por isso, muita seriedade. E o segundo, continuidade. Ou seja, se nós fizermos apenas um momento na semana e pararmos, naquele momento teremos algum auxílio, mas como não houve a continuidade, o trabalho, digamos assim, de limpeza do ambiente, de trazer muita luz, ele se interrompe logo após o primeiro serviço religioso. Por isso a continuidade, porque vamos angariando luz, vamos angariando paz, vamos angariando limpeza de nosso ambiente doméstico, a limpeza espiritual, e de forma continuada vamos cada vez mais fortalecendo e blindando o nosso lar contra qualquer perturbação espiritual, forças densas e negativas que porventura possam querer vir a nos atingir. Estaremos protegidos, mas apenas se tratarmos com seriedade e com continuidade esse singelo procedimento. Por que essas questões? Perguntamos, não é? Então, para obter esses benefícios, porque do contrário, como eu coloquei, não há o efeito benéfico. Por isso nós precisamos agir com a seriedade, a continuidade que é tão importante. Outra questão importante, por que fazer o Evangelho no lar, o Evangelho de Jesus? Por que fazer? Para enriquecer, eu vou trazer aqui um pequeno trecho da obra Celeiro de Bênçãos, de Joana de Ângeles. Vamos prestar atenção no que ela fala aqui e os ensinamentos que ela nos traz. Muito bem, vamos observar os benefícios que nos traz o Evangelho no lar, segundo Joana de Ângeles. Dramas que surgem na família, ou seja, os dramas que porventura surgem nas famílias, muitas vezes são auxiliados a resolver, a desenlacear esses dramas através de um singelo procedimento religioso, o serviço religioso do Evangelho no lar. Incompreensões que se agravam, não é? Urdiduras traiçoeiras, olha quanta coisa a Joana de Ângeles coloca para nós. Pessoas em rampa de perigo iminente, enfermidades em tempo de fixação, tudo isso o Evangelho no lar começa a trabalhar e a melhorar todo esse ambiente. Cerco obsessivo constritor, olha só, até as questões obsessoras, suspeitas em desdobramento pernicioso, olha só, coisas sérias.
angústias em crise a caminho do autocídio, que é o suicídio. Olha, até essas situações podem ser dissuadidas da mente da pessoa, que muitas vezes ninguém fica sabendo, só vê a pessoa num abatimento, numa tristeza, possivelmente adentrando uma depressão. Muitas vezes procura entrar em contato com a pessoa, buscar conversar, mas a pessoa se fecha e acaba se deixando a pessoa de lado. E, inclusive, pode acontecer até da pessoa realmente entrar nas vias de fato e tirar a própria vida. Veja a tristeza, a situação grave que é. E quando se pratica o evangelho no lar, até essas situações vão sendo retiradas da mente da pessoa. Inquietações de várias ordens em painéis de agressividade ou loucura recebem no culto do evangelho no lar um indispensável antídoto. Olha só, o antídoto contra tudo isso que eu falei, todas essas situações graves que podem acontecer, né? Quem está me assistindo nesse momento, de repente pode se pensar, já ouviu falar de algum amigo, de algum familiar, ou dentro do seu próprio lar, acontecendo alguma situação dessa, não é? Então está aqui o convite que Jesus faz a todos, não é? De braços dados, para poder adentrar o ambiente doméstico de cada um de nós, para que possamos estudar as suas mensagens e através dos benfeitores espirituais, anjos de luz, nos auxiliar contra todas essas situações gravíssimas que acontecem nas famílias. Muito bem, dando seguimento, trago agora um breve roteiro de como é que se faz o Evangelho no lar. Imagine que muitos devem estar pensando, quem não conhece ou só ouviu falar, e como é que se faz? Então, agora vamos colocar aqui com calma para todos poderem acompanhar. Primeiro, escolher um dia da semana e marcar um horário fixo da reunião da família. Por que se marcar com firmeza um dia da semana e naquele horário? Porque exatamente como eu falei anteriormente, quando nos reunimos, chegam ao nosso lar esses anjos amigos. E esses anjos amigos têm muitas tarefas, muitos trabalhos a fazer. Então, quando eles percebem que nós estamos agindo com seriedade e com continuidade, com verdadeiramente o objetivo de trazer luz ao nosso lar e, quem sabe, nos auxiliar em todas essas situações que eu acabei de ler, de difíceis dentro da família, eles vêm. Mas, devido ao respeito e consideração por eles, é importante que marquemos um dia da semana e um horário previamente determinado para essa realização desse singelo culto. Porque assim, vamos a cada semana, vamos nos fortalecendo, vamos reforçando esses pequenos pontos de luz que vamos conseguindo angariar e vamos transformando o nosso lar num ambiente totalmente iluminado. Olha que notícia boa, não é? Muito bem, leitura de uma mensagem. Pode ser qualquer um livro de mensagens dignificantes, que elevem, que tragam paz, pensamentos positivos. Existem uma infinidade de pequenos livros, aqueles livretos pequenininhos de mensagens. Quando a gente abre numa página tem uma mensagem, cada folha é uma mensagem, não é? É importante. Onde nós fazemos então uma prece inicial, não é? Então nós lemos, marcamos um dia da semana e um horário determinado. Aí todo mundo fica no redor, por exemplo, de uma mesa para facilitar, não é? Aí nós pegamos esse livrinho de mensagem, cada um abre o livrinho, lê uma mensagem, passa para o outro lê a mensagem, passa para o outro. Cada um vai lendo uma mensagem. Por final, aí nós fazemos essa prece inicial, agradecendo por aquele momento, enfim, uma prece é uma coisa totalmente livre do coração e da mente de cada um. Então é uma prece inicial. Aí, então, vamos fazer o estudo do Evangelho de Jesus. Pode ser pelo o Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante, porque, como eu coloquei, ali naquele livro estão as chaves de abrir os entendimentos, esclarecimentos, as interpretações do Evangelho de Jesus. É muito interessante. Mas quem não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, tem a Bíblia. Então abra o Novo Testamento na parte dos 4 evangelistas. Vai lendo um, vai lendo outro, não é? Pode abrir aleatoriamente ou lendo na sequência um pequeno trecho. Muito bem.
esse estudo é importante que alguém conduza. Então alguém vai ler aquele pedaço, aquele pequeno trecho, ou, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento do Evangelho, vai ler um pequeno pedaço, não precisa ser uma página inteira, um pequeno pedaço. Quem se sentir confortável naquele momento, quem está conduzindo aquele momento do Evangelho. Aí faz um pequeno comentário do seu entendimento. É importante que cada um possa contribuir, quem não quiser falar não precisa, não é obrigado, não é? Mas que se comente de uma forma a que possam todos entender a mensagem colocada naquele pequeno trecho lido. Muito bem, essa conversação fraterna ela é importante justamente para trazer esses entendimentos. Então, quanto mais vai se comentando, mais a gente vai aprendendo sobre o Evangelho. Por isso que nós falamos que é um estudo do Evangelho de Jesus. Porque nós vamos lendo pedaço por pedaço e vai introjetando na nossa mente. Nós vamos captando essas informações, vamos construindo um conhecimento do Evangelho de Jesus, que é tão importante. Muito bem. É importante também nós colocarmos ou uma jarra de água potável, uma água para beber, não é? E pequenos copinhos. Pode ser uma jarra e depois se coloca nos copinhos, ou já deixar os copinhos com a água, não é? Isso é importante porque nesta água serão colocados, tipo assim, energias benfazejas para cada um de nós e que vai nos trazer grande benefício físico. Essa água ela vai atingir o nosso corpo físico, trazendo maior tranquilidade, maior saúde, não é? Ela que nós falamos é água fluidificada ou água magnetizada. Olha a importância desses conhecimentos. Por fim, então, nós fazemos uma prece de agradecimento e de encerramento. Uma singela prece, uma conversa fraterna com a espiritualidade maior que esteve ali presente, orientando, inspirando, intuindo a todos, não é? Veja como é simples de se fazer um singelo momento desse e a quantidade de benefícios que vai se angariando com esse singelo momento. Então, vamos agora observar quais são esses benefícios. Muito bem. Antes de eu falar aqui, de colocar os benefícios, eu gostaria de levantar essa questão para todos aqueles que estão assistindo. Quais são os benefícios que imagina que vão acontecer no seu lar? Ou seja, vamos pensando em termos de prece, em termos do estudo do Evangelho, o que pode nos trazer de benefícios? Cada um, de repente, faz um pensamento, faz uma reflexão, não é? Sobre esse singelo procedimento, o quanto que pode enriquecer não somente a si, ao seu conhecimento do Evangelho, mas ao lar, em termos de energia, em termos de ambiente espiritual, em termos de egrégora. Lembra dos outros vídeos que eu tenho falado sobre egrégora de uma forma continuada? Esses ambientes de luz, ambientes espirituais que nos envolvem, não é? Muito bem, vamos lá. Primeiro, permite ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática destes nos ambientes em que vivemos. Então nós vamos estudando as mensagens, os ensinamentos, as parábolas, que muitas vezes é tão difícil de se interpretar as parábolas, muitas vezes, não é? Mas, segundo eu falei, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a chave, o entendimento do que significa. O que Jesus queria dizer com as suas parábolas, sendo colocado esses ensinamentos pelos espíritos de escola, os espíritos de luz que tutoraram Allan Kardec. Então ele colocou nesta obra o que foi colocado pelos espíritos de escola, colocando assim de um jeito simples, de fácil acesso, para que todos possam entender os benefícios dessas parábolas para todos nós. Então a gente vai observando o quanto que pode trazer de ensinamentos. Muito bem, vamos continuar. Então, amplia-nos o conhecimento do Evangelho para oferecermos com mais segurança. Ou seja, se alguém nos perguntar, se nós estivermos conversando com alguém sobre Evangelho, sobre Jesus, nós estaremos mais abastecidos dessas informações, aonde criamos o nosso conhecimento e podemos ali contribuir com alguma coisa, de acordo com a
a capacidade de cada um, as possibilidades, enfim, não importa. Tá? Muitas vezes, até nesse horário, nesse momento, nós somos inspirados, intuídos pela espiritualidade maior para que possamos colocar um entendimento das parábolas, não é? do significado das parábolas de acordo com aquilo que a gente já fomos recebendo de informações durante o culto do Evangelho do Lar. Nessa situação da continuidade, vamos estudando, até que chega no momento em que começamos a ter mais segurança para passar para os outros essas informações. Isso é muito interessante. Muito bem. Orienta os familiares para uma conduta cristã, principalmente os mais jovens, não é? Até as crianças, nós chamamos para participar junto, não é? Nós vamos passando já desde pequenos, de jovens, esses ensinamentos, esses princípios, e que serão fortes alicerces a eles quando chegarem na frente à madureza, não é? Ao adulto, ao mais maduro, enfim, trará grandes benefícios. Finaliza perturbações, predispõe à paz, aumenta o conhecimento e a coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Nós, quando começamos a entender as parábolas, as mensagens de Jesus, fazemos verdadeiramente um estudo do Evangelho, vamos começando a perceber o quanto que, apesar de ter sido colocado praticamente há 2000 anos atrás, mas é muito recente esses princípios, esses ensinamentos. Parece que foi escrito hoje, para situações do agora, na nossa sociedade, na condução de nossas vidas. É muito interessante. Muito bem. Auxilia-nos a conviver na família, não é? Como eu coloquei lá no início, ou seja, vamos ficando mais pacíficos, mais flexíveis contra contrariedades, contra muitas vezes o jovem muito afoito de se colocar, de se manifestar. Muitas vezes ele acaba passando por cima de uma ideia da pessoa mais madura, que tem mais experiência de vida, mas daí através dessa predisposição à paz e ao entendimento fica mais fácil, não é? Buscar essa convivência mais pacífica. Atrai para o convívio doméstico e espíritos superiores, olha aí, falando aí de novo, nos anjos amigos, nos anjos de luz, eles estarão mais próximos de nós, nos auxiliando. Olha que notícia boa. Muito bem. Afasta os espíritos de índole inferior. Olha aí, muitas vezes obsessores, ferrenhos, acabam se afastando, fugindo daquele lar, quando nós começamos a nos blindar com a luz do Evangelho de Jesus. Que coisa fantástica, não é? O ambiente torna-se posto avançado de luz. Essa é uma questão também muito interessante, porque quando nós começamos a fazer de forma com bastante seriedade e continuidade o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, nós vamos começando a formar pequenas chamas, pequenas luzes, e elas vão se unindo e o nosso lar começa a ficar bastante iluminado. Chega no momento que nós somos um posto avançado de luz. Olha que interessante. Ou seja, o nosso ambiente doméstico começa a auxiliar a outros com muita paz, com muita vibração boa, os nossos vizinhos, não é? De repente num prédio, num bairro, né? Numa rua, os vizinhos. Vamos começando a espalhar aquelas luzes, vamos auxiliando aos outros, muitas vezes sem nem termos verdadeiramente consciência do alcance que a luz pode ter, não é verdade? Então a gente começa a perceber que muitas vezes pensamos em nós, no nosso lar, mas estamos iluminando também a quem nos cerca. É muito interessante. Muito bem, gostaria de deixar agora aqui uma imagem de um lar durante o momento do culto do Evangelho no lar, para que cada um de vocês possa identificar os personagens que lá aparecem, e aí depois eu vou detalhar cada situação. Observem com atenção e eu já regresso. Muito bem, então agora vamos detalhar essa imagem com seus personagens. Vocês observaram que tem uma família sentada lá no sofá, nas cadeiras, não é? A família.
realizando o culto do Evangelho no lar. E tem algumas pessoas de pé com um traje branco. Então, quando vocês observarem essas pessoas com traje branco, saberão que são os benfeitores espirituais que vieram até nós nos auxiliar nesse singelo momento de religiosidade, que é o culto do Evangelho no lar. Então vamos ver que a família está sendo amparada, recebendo um passe. Imagino que todos já devem ter ouvido falar sobre passe, não é? Estão recebendo um passe de um benfeitor espiritual. Espíritos superiores fluidificando a água. Vocês vão observar que também tem lá uma irmã, não é? Com as mãos sobre a jarra de água, sobre os copinhos, magnetizando, fluidificando, colocando substâncias naquela água que vão atingir a cada um de nós de acordo, segundo as nossas necessidades, trazendo inclusive remédios para todos nós, não é? Muito cuidado e atenção nessa situação de remédios, sempre colocamos questões espirituais. Separamos aqui sempre as questões do espírito e do corpo material. Situações de enfermidade do corpo material, para isso existem os médicos, todo o estudo, todo o conhecimento, a tecnologia, não é? Dos laboratórios com os remédios cada vez mais elaborados, mas estamos vendo aqui as questões espirituais, é nesse sentido. Muito bem. Espíritos sofredores sendo atendidos no lar. Vocês vão observar que tem um irmãozinho sentado, tristonho, e tem um outro, uma pessoa, também de traje branco, não é? Fazendo um atendimento naquele irmãozinho entristecido ali no canto. Comunidade sendo amparada pelas emanações. Então nós vamos observar uma pessoa encarnada, não é? Do lado de fora da casa, recebendo aquela luz, que é o que eu acabei de falar sobre os vizinhos, num prédio os outros apartamentos, não é? Ou seja, quanto mais nós vamos agindo com seriedade e continuidade, vamos envolvendo a todos eles que nos cercam com essa luz. Olha que boa notícia, não é? Muito bem. Sofredor afastando-se em virtude do ambiente de luz e boas vibrações. Vocês vão observar uma pessoa correndo envolta em escuridão, num traço escuro, demonstrando que ele é um sofredor, uma entidade ainda nas sombras. E ela foge do quê? Da vibração de luz. Porque o que a pessoa, ainda muito carregada de sombras, muito densa, não suporta é luz. E quando nós iluminamos o nosso ambiente doméstico, se tiver alguém com intenções de nos prejudicar, eles não suportam a luz, eles se afastam. Olha a importância da seriedade e da continuidade mais uma vez, aqui sendo repetitivo, para poder fixar bem. Esses dois aspectos são muito importantes. Muito bem, então agora eu vou colocar novamente a imagem, agora com a identificação de cada um dos personagens para que vocês possam identificar tudo isso que eu acabei de relatar. Ou seja, são 5 personagens, são 5 situações. Vocês vão observar ali na figura e já regresso. Então, quero levantar agora algumas questões sobre a reunião do Evangelho no Lar. Que livros devem ser estudados nesta reunião? Então, como eu falei, o Evangelho segundo o Espiritismo, excelente livro para se realizar esse pequeno procedimento do culto do Evangelho, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver a Bíblia, o Novo Testamento, a parte do Evangelho, os 4 evangelistas, também com muita calma. Ou alguma obra que tenha, que nos traga esses ensinamentos dos princípios cristãos. Não importa qual é a religião, o instituto religioso que a pessoa siga. O que importa são o fundamento, os princípios de melhoria do ser humano, um ser humano melhor a cada dia, mais fraterno, mais em paz, mais caridoso, não é?
Então, obras que tenham esse fundamento também podem ser, desde que possa se ler pequenos trechos e comentar a mensagem daqueles pequenos trechos. Ou seja, se tiver uma obra configurada desta forma, pode-se utilizar, não tem problema nenhum. Qual o tempo de duração dessa reunião? Não é? Ou seja, não é para se ser muito longo, para se estender, não precisa, até porque os benfeitores espirituais que se achegam até nós, eles também têm outras casas para atender. Então, nós colocamos basicamente de 15, 20 minutos, no máximo uns 30 minutos, não precisa mais que isso. Ou seja, para poder fazer aquele momento inicial, a leitura do livretinho de pensamentos, de mensagens, o estudo do Evangelho, a prece, os comentários, ou seja, de 15 a 30 minutos no máximo, pode-se colocar 20 minutos como uma forma, digamos assim, padrão para poder realizar o Evangelho. É conveniente a manifestação de espíritos? O que significa isso? Significa que se tiver alguém presente que tenha mediunidade, que possa de repente querer se manifestar, não é? Ou seja, como nós falamos, uma manifestação espiritual mediúnica, não é? Então é importante que a pessoa que já sabe que tem essa faculdade mediúnica, que ela esteja preparada para que no momento do estudo do Evangelho no lar, ela não faça. Inclusive, nós sempre recomendamos, quem já tem mais estudo, mais prática sobre as questões de reuniões mediúnicas, é importante que a manifestação mediúnica se faça dentro de locais próprios, com equipes próprias e preparadas, ou seja, em casas espiritualistas, onde haja uma equipe presente com conhecimento de trabalhar aquela manifestação espiritual e também, principalmente, a proteção espiritual para aquele momento da comunicação. Então, o culto do Evangelho no lar não é o momento para manifestação espiritual. Pode-se colocar água para ser magnetizada? Como eu coloquei lá no início, até na imagem tem a jarrinha, os copinhos. Deve-se colocar, sempre é importante colocar, porque depois a gente vai pegar aquela água ao final e vai beber aquela água, não é? Depois da prece, ou seja, depois que concluiu tudo, cada um pega o seu copo de água e vai beber aquela água para se abastecer daquelas energias benfazejas. Pode-se aplicar passe nas pessoas antes do encerramento da reunião? Como foi colocado na imagem, já existe um benfeitor espiritual já trabalhando com passes magnéticos de limpeza e reposição de energias a todos os presentes. Então, na verdade, não há necessidade. Se alguém quiser realizar esse pequeno procedimento do passe e for uma pessoa já preparada no exercício passista, ou seja, uma pessoa que já trabalha numa casa nessa função de passista e ela quiser aplicar ali, pode até fazer. Mas a verdade é que os benfeitores espirituais já fizeram aquele serviço. Então, em verdade, não há necessidade. Muito bem, então, para encerrar essa nossa apresentação, como eu disse lá no início, é uma singela apresentação mais curtinha, ou seja, com o foco, o objetivo de trazer esclarecimentos e informações sobre o singelo momento religioso, um serviço religioso do culto do Evangelho no lar. É uma apresentação bastante sucinta, mas que traz bastante informação e é muito importante. Então gostaria de ler aqui para encerrar uma prece chamada Jesus em Casa, de Irene Pinto. Muito interessante, muito legal. Gostaria que todos pudessem acompanhar aqui para ir se observando tudo que é colocado, imaginando o momento do Evangelho. Quem já pratica o Evangelho vai ter mais fácil de se enquadrar em tudo que é dito nessa prece, nessa poesia, digamos assim, não é? Colocando passo a passo o que acontece, como é que se desenvolve o Evangelho no lar. Todas as vibrações. Quem se sentir confortável, inclusive, pode até fechar os olhos para sentir as boas vibrações dessa prece. Então vamos lá. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração.
Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, é o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Irene Pinto. Muito bem, então, para encerrar, gostaria de dizer que o culto do Evangelho no Lar é um remédio milenar de cura espiritual ao alcance de todos, de graça. Está à disposição de quem quiser, de quem se predispor a fazer um momento de reflexão, um momento de paz, de culto, de leitura, de prece, de estudo do Evangelho, se aproximando do Mestre Jesus, cada vez mais, para este abraço reconfortador e que traz, com certeza, dentro do coração de cada um, aquela sensação de conforto, de paz e de bem-estar. É tudo o que a gente sente durante o culto do Evangelho no Lar. Então, quero agradecer a todos aqueles que assistiram este vídeo. Convido mais uma vez a se inscreverem no canal e a compartilharem esses vídeos para fazer essa divulgação desses esclarecimentos, essas informações sobre o mundo espiritual que eu considero muito importante. Na minha vida até hoje tem grande relevância e eu acredito que da mesma forma deve de auxiliar todos aqueles que se dispõem a se aproximar desses ensinamentos, desses conhecimentos, porque me fez cada vez mais a ter fé. Fé na espiritualidade, fé nos anjos amigos, fé em Jesus, fé nessa energia cósmica, nesse Deus maravilhoso, misericordioso, de paz, de bondade, sabedoria. E fé em mim também, que eu conseguirei ultrapassar o meu ego e ser uma pessoa melhor a cada dia. Tenho convicções de que esses ensinamentos me auxiliaram, continuam me auxiliando e irão me auxiliar e muito, e a todos aqueles também que se dispõem a estudar, a abraçar esses ensinamentos. Espero de coração que esses estudos possam motivar a todos nessa busca constante da sua iluminação, na busca da sua espiritualização, na qual se traduzirá em amor e sabedoria. Mais uma vez deixo aqui a minha gratidão a todos aqueles que assistiram e convido a todos a nos reencontrarmos no próximo sábado, às 14h15, para a estreia de mais uma apresentação na temática espiritualista, estudando o mundo espiritual. Muito obrigado por assistir e vamos fazer a nossa breve prece. Mestre Jesus, mais uma vez, te agradecemos pelo teu amparo, as tuas luzes que sempre nos envolvem a toda a humanidade terrestre, nos orientando, nos inspirando, através do concurso de toda a espiritualidade maior, a espiritualidade de luz, que está sempre buscando conduzir a humanidade no melhor caminho. Que cada um de nós possa se iluminar, aproveitando ao máximo possível esses ensinamentos. Então, abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.